paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Espero que esteja bem. Quero trazer um pensamento para as nossas vidas. O Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma verdade. Ele é fiel no que ele faz, ele é fiel no que ele diz, e ele não deixa passar em branco as suas escrituras. Mas o meu pensamento é: sendo que Jesus Cristo é o nosso pastor, nós somos ovelhas. E uma vez que nós somos ovelhas, nós precisamos agir como ovelha. E se a gente for ver as características de uma ovelha, nem sempre nós agimos como ovelha. A ovelha, por exemplo, ela é indefesa. Todos os outros animais, se disser assim, eu quero matar esta ovelha, perturbar esta ovelha, ele consegue. Mas a ovelha, ela tem uma vantagem. A vantagem é que ela tem um pastor. E uma vez que nós somos ovelhas, a gente tem que entender que quem nos defende é Deus. Não somos nós mesmos que agimos pelas nossas próprias forças, mas sim esperar o agir de Deus. E quando se fala do agir de Deus, existem alguns recursos que Deus tem e nós não. Quando nós nos sentimos oprimidos, aflitos, a gente logo quer tomar a frente das coisas, tirando da mão de Deus a responsabilidade dele. Olha, fica uma chave aí, viu? Uma chave aí, dizendo que Deus é responsável por nós, uma vez que nós nos curvamos, diante dele e o chamamos de pastor, agimos como ovelha. E Deus, ele tem algumas ferramentas que nós não temos. Por isso que é importante esperar em Deus. Em meio às situações, em meio às adversidades, naqueles momentos que nós queremos tomar a rédea das coisas, achando que vamos resolver do nosso jeito, é necessário esperar em Deus, porque Deus tem algumas ferramentas que nós não temos. E não em ordem, mas colocando um número, a primeira ferramenta que Deus tem, que nós não temos. Deus, ele tem um raio-x da situação. Ele conhece a situação. Ele conhece tudo o que acontece. E uma vez que Deus conhece tudo o que acontece e nós não conhecemos nada, Deus, ele vai agir dentro do seu conhecimento. E esse conhecimento que nós não temos e que Deus tem, nos leva a agir de forma imprópria, a agir fora do tempo, a se apressar
Deus não, Deus, ele por conhecer tudo, ele sabe exatamente o que está acontecendo, como resolver. Uma outra ferramenta que Deus tem que nós não temos é a ferramenta do tempo. Nós não temos tempo. Nós queremos resolver tudo hoje, porque nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. De outra forma, Deus, ele tem o tempo todo. Tudo é possível para ele. Então, dentro do tempo dele, ele olhando para a situação com o raio-x dele, ele sabe qual é o melhor momento para poder agir na situação. E outra ferramenta que Deus tem, vou chamar de terceira, mas não é uma ordem, tá bom? A terceira ferramenta que Deus tem, que nós não temos, o futuro. Deus, ele é o próprio futuro. Deus, ele conhece o futuro. Deus sabe como vai ser amanhã, como vai estar amanhã. Porque Deus, ele já está lá no amanhã. Nós não sabemos. Então, quando nós tiramos os nossos problemas da mão de Deus e queremos resolver da nossa forma, a gente pode cometer algum ato ao tentar resolver exatamente que vamos atropelar o tempo. Quando nós tomamos decisões erradas e lá na frente a gente olha e diz assim: poxa, se eu tivesse feito assim seria diferente. Ah, eu fiz daquela forma porque eu não sabia que ia acontecer isso. É exatamente essa ferramenta que Deus tem, que nós não temos. É a ferramenta do futuro. Deus, ele é o próprio futuro. O amanhã. Nós temos o agora, né? Se o fôlego de vida sair de nós nesse instante, nós perderemos a nossa vida. Mas Deus não. Deus, ele tem todo o tempo, ele tem um raio-x da situação. Deus, ele tem o futuro, ele conhece o futuro. E isso tudo, por nós não termos, que é importante saber que Deus, ele está agindo a nosso favor, que na hora certa, no tempo certo, ele vai agir. E quando ele agir, o nosso dia de amanhã será um dia diferenciado e teremos êxito na nossa vida. E para me encerrar essas pequenas palavras, eu quero te lembrar: o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Não só isso, a Bíblia diz que ele é o bom pastor, que ele dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez lá na cruz. Ele se entregou por nós. Ele morreu no nosso lugar. E é importante que a gente se curve diante dele e deixe ele agir em nosso favor. Quando se fala de dar a vida pelas ovelhas, a Bíblia fala que Davi, o homem segundo o coração de Deus, vinha um leão para atacar as ovelhas que ele estava cuidando, e que ele foi para cima do leão sem medo. E nisso que ele foi para cima do leão sem medo, ele matou o leão defendendo a ovelha. Não só isso, mas veio um urso também. E olha o tamanho do urso em comparação a um homem. Mas Davi era responsável pelas ovelhas. E Davi, sendo responsável pelas ovelhas, ele vai lutar contra um urso. Agora me diz uma coisa. A Bíblia fala, né, que o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar.
Mas você é ovelha? Se você é ovelha, se você é de Cristo, saiba que o nosso adversário, ele está ao derredor. Porque em nossa volta, ou dentro de nós, está exatamente o nosso pastor. E eu quero que você pense nisso. Se Davi, que era um homem simples, apesar de nessa época nós entendemos ele está cheio do Espírito Santo, ele lutou para defender as ovelhas, imagine Jesus Cristo para nos defender. E olha só, a Bíblia diz que mais vale nós do que os passarinhos. E se Deus alimenta os passarinhos, que são como vapor, que não tem muita importância, imagine nós. Foi o próprio Jesus Cristo que disse. Eu não sei pelo qual problema que você está passando, mas queima no meu coração de dizer para você, coloca nas mãos de Deus. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, Ele tem ferramentas que nós não temos. É mais ou menos assim, você está sentindo uma dor, sabe aonde está essa dor, mas você não sabe o porquê essa dor está causando e qual é o estágio dela. Então, se você for a um médico, a um especialista, e ele tirar um raio-x do local, ele vai saber exatamente o que está acontecendo e qual é o grau da situação. Então o médico vai poder te receitar um remédio que vai fazer mais efeito do que se você tomasse suas próprias decisões. Então pense nisso. Sinta um abraço do pastor Sérgio, do Ministério Comunidade Cristã. O tempo está próximo. E querendo, vem nos visitar, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz, em o nome de Jesus.